Olá pessoal, Química do Luiz na área, tá? Hoje nós vamos estudar mais detalhadamente a parte da eletrosfera, tá? Que é o espaço vazio do átomo, tranquilo? Só que antes aqui, ó, nós vamos fazer algumas definições, tá? Imagina aqui que eu tenho um núcleo, né? No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, né? Aí eu representei o núcleo aqui por essa bolinha, né? E eu tenho aqui as camadas, certo? Tem os níveis de energia, né? Ou seja, eu tenho o primeiro nível aqui, ó, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo nível, tá? No total, o átomo pode ter 7 camadas, ou 7 níveis de energia. Esses níveis, eles também podem ser representados por letras, tá? O primeiro nível, a primeira camada, é representado pela letra K, o segundo nível, letra L, terceiro nível, letra M, quarto nível, letra N, quinto nível, letra O, sexto nível, letra P e sétimo nível, letra Q, tá? Agora é importante frisarmos o seguinte, ó, em cada um desses níveis eu vou ter uma quantidade máxima, um número máximo de elétrons, tá? No primeiro nível aí, ó, a quantidade máxima de elétrons são 2. No segundo nível, a quantidade máxima de elétrons são 8. No terceiro nível, 18. No quarto nível, 32 elétrons no máximo. No quinto nível, 32 também. No sexto nível, 18 elétrons. E no sétimo nível, 8 elétrons, tá? Com isso, pessoal, nós temos o seguinte, ó, essas camadas de energia, ou seja, esses níveis de energias, eles podem ser divididos em subníveis de energia, ou subcamadas, tá? Então eu passei aqui, ó, quais são os subníveis, ou seja, subcamadas, tá? Nós podemos ter 4 tipos, que é o subnível S, o subnível P, o subnível D ou o subnível F, tá? No subnível S, nós podemos ter no máximo 2 elétrons. No subnível P, nós podemos ter no máximo 6 elétrons. No D, nós podemos ter no máximo 10. E no F, nós podemos ter no máximo 14, tá? Então eu tenho essa quantidade máxima de elétrons em cada subnível, tá? Feito isso, agora nós vamos montar um negócio chamado diagrama de Linus-Pauling, né? Também conhecido como diagrama das diagonais, tá? Então vejam só. No primeiro nível aqui, ó, eu posso ter no máximo 2 elétrons, tá? Então vou colocar aqui, ó, primeiro nível, né? E eu vou ter o subnível S. Eu tenho no máximo 2. Agora eu vou para o segundo nível. No segundo nível, nós podemos ter no máximo 8. Então eu vou ter o segundo nível, subnível S, eu coloco 2 no máximo. Eu vou ter que colocar quem agora? Vou ter que colocar o 2P6, tá? Para dar 8. Ó. Somos números pequenos de cima. 2 mais 6 dá 8. No terceiro nível, nós vamos ter aí no máximo 18 elétrons. Então eu vou ter o 3S2, vou ter o 3P6 e eu vou ter o 3D10, tá? Vejam só, eu estou seguindo as quantidades máximas de elétrons em cada nível e em cada subnível, tá? No nível 4, eu posso ter 32. Então aqui eu vou ter, ó, o 4S2, eu vou ter todos, tá? Todos os níveis e vou ter todos os subníveis, tá? Aqui eu vou ter o 4S2, vou ter o 4P6, vou ter o 4D10, ó. Pode somar os pequenininhos, ó, de cima. 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. Aí eu coloco agora o 4F14. 18 mais 14 dá 32. No nível 4, no nível 5, né, que é a camada O, eu também vou ter 32. Então eu vou ter um 5S2, 5P6, 6D10 e 6, ó, desculpa, é 5, Luiz Carlos, é subnível 5, tá? Então eu vou ter aí, ó, 5D10 e 5F14, tá? Já estou com o pensamento lá embaixo, mas vamos lá. No nível 6, que agora, né? Agora sim, ó, nível 6, eu vou ter o 6S2, o 6P6
e eu vou parar no 6D10. Por quê? Ó, tem que dar, o número máximo de elétrons nesse nível tem que dar 18. Tá? Então, somando os pequenininhos, ó, 2 mais 6, 8, com mais 10, 18. E no nível 7, na camada 7, eu vou ter só 8 elétrons. Ó. Então, vai ser 7s2, 7p6. Tá? Isso aqui é para me montar o diagrama de Linus-Pauling. Tá? Só para me montar, não é para resolver ainda não. Por que que esse diagrama de Linus-Pauling ele é também chamado diagramas das diagonais? Porque aqui neles nós temos uns negócios chamados diagonais, ó, que eu vou fazer aqui de vermelho. Ó. A primeira diagonal é essa, ó, tá? Primeira diagonal. Sempre eu vou fazer de cima para baixo, tá? A setinha. A segunda diagonal é essa. A terceira diagonal é essa. Terceira diagonal é essa daqui, ó. Tem que pegar no 2p6. Terceira diagonal é essa, ó. Tá? Deixa eu dar uma ajeitada nessa outra setinha, por isso que ela saiu torta. Essa aqui é a segunda diagonal, tá? Segunda, agora a terceira diagonal, agora nós vamos para a quarta diagonal, ó. Quarta diagonal começa aqui no 3p6, tá? Aí ele desce aqui, ó, 3p6, 4s2, setinha aqui, tá? A outra diagonal que vai pegar o 3d10, 4p6 e o 5s2. Tranquilo? Então vamos fazer as diagonais do diagrama, ó. Agora outra diagonal aqui, ó, 4d10, 5p6, 6s2. Mais uma diagonal aqui, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E a última diagonal aqui, ó, vai vir 5f14, 6d10, 7p6, tá? Então essa daqui são as diagonais do diagrama de Linus-Pauling, tá? Agora vamos colocar, por que que eu tenho essas diagonais? Essas diagonais, elas indicam a ordem crescente de energia, né? Dos elétrons nos subníveis, tá? Então vamos fazer na ordem que tá as diagonais, ó. O primeiro que vem aí na diagonal, na primeira diagonal aqui de cima, vermelha, é um S2, tá? Então vamos colocar aqui, ó. O primeiro que aparece aí é um S2. Depois, pessoal, é importante frisar o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Depois que acabam essas diagonais aqui, ó, de cima para baixo, ó, eu subo de novo e desço a outra diagonal. Quem que vem na outra diagonal? Vem o 2S2. Terminou essa diagonal aqui, ó, eu vou subir de novo, ó, lá em cima. Aí eu vou descer essa outra diagonal. Quem que vem nela primeiro? Vem o 2p6. Depois dele vem o 3s2. Desço toda a diagonal, ó. Terminei essa diagonal aqui, ó, do 3s2, ó, vou subir para outra, ó. Sobe lá em cima, ó. Certo? Ó. Quem que vem nessa diagonal agora? Vem o 3p6 e vem o 4s2. Terminou a diagonal de novo, ó. Vou para outra diagonal lá em cima, ó. Lá em cima, ó. Quem que vem aí, ó? Vem o 3d10. Vem o 3d10. Depois do 3d10 vem o 4p6. Vem depois o 5s2. Terminou essa diagonal, nós vamos para outra diagonal lá em cima.
vem o 4D10, depois vem o 5P6, depois vem o 6S2. Terminou essa diagonal agora aqui, ó, do 6S2, ó, nós vamos para outra diagonal lá em cima de novo, ó. Quem que vem nela lá, ó? Vem o 4F14, depois vem o 5D10, depois vem o 6P6, 7S2. Terminou essa última diagonal, essa penúltima diagonal aqui, nós vamos para a última diagonal lá em cima, ó. Quem que nós temos aí? Nós temos o 5F14, depois do 5F14, nós temos o 6D10, e por último aí nós temos o 7P6, tá? Então essa daqui, pessoal, o diagrama está montado como, pessoal? Ele está montado em ordem crescente de energia. Então vou passar uma reta aqui, ó. Isso aqui, ó, é a ordem da esquerda para a direita, é a ordem crescente de energia. Vou colocar aqui, ó, ordem ordem crescente de energia. Vou colocar aqui dos elétrons né, nos subníveis. Então, o diagrama de Linus-Pauling ele está baseado na ordem crescente de energia dos elétrons nos subníveis, tá? Agora vamos colocar isso em prática aí, ó. Distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, tá? O primeiro exemplo aí que eu peguei o neônio, né, que ele tem 10 prótons. É importante lembrarmos o seguinte, ó. Esse número de baixo aqui, o 10, ó, ele representa o número de prótons, tá? Como isso aqui é um átomo neutro, se ele tem 10 prótons, eu posso falar que ele também tem 10 elétrons, tá? Mesma coisa acontece aqui com o potássio, ó. Se ele tem 19 prótons, como ele é um átomo neutro, ele também vai ter 19 elétrons. E o ferro também, ó. Se ele tem 26 prótons, também vai ter 26 elétrons, tá? Vamos fazer a distribuição desses elétrons, por isso que é chamado de distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, tá? No primeiro aí, ó, vamos distribuir 10 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, tá? Fiz a distribuição aí dos elétrons. No segundo aqui, do potássio, ó, nós vamos ficar com 1s2, deixa eu apagar aqui, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Eu estou somando, pessoal, os números de cima, tá? Os pequenininhos, ó. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 18, com mais 6... Opa, contei errado, ó. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, tá? 18. Tem que dar
T19. Se vocês olharem lá no diagrama de Linus Pauling, o próximo que vem é o 4s2. Só que se eu colocar um 2 aqui, ó, ele vai passar do 19, ele vai dar 20, tá? Por isso que eu coloquei que aqueles números lá, ó, esses númerozinho pequeno aqui, que está lá no diagrama, são a quantidade máxima, tá? Quantidade máxima. Eu não posso colocar 3, mas eu posso colocar 1, eu posso diminuir, tá? Eu não posso aumentar, mas eu posso diminuir para poder dar o valor. Então aqui eu vou colocar 1, ó, para dar 19, tá? Somando os números pequenininhos, ó, tá dando 19, ó. Olha aqui, ó, os pequenininhos, ó, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18 e com mais 1, 19, tá? Essas distribuições aqui, ó, que eu estou fazendo, isso aqui é chamado, ó, distribuição eletrônica, distribuição em subníveis. Tá? Então isso aqui é chamado de distribuição eletrônica em subníveis. Tá? Mesma coisa esse outro que eu fiz aqui. Vamos fazer agora para o ferro aqui, 26. Ó. 26 elétrons no ferro. Então vai ficar 1s2, seguindo a ordem lá do diagrama que eu acabei de passar para vocês. Ó. Depois no s2 vem o 2s2. Depois vem o 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí seria lá no diagrama o 3d10, né? Ó, 3d10. Só que não posso colocar 10, porque se eu colocar 10 passa de 26. Então aqui tá dando ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Tá dando 20. Para 26 falta quanto? Falta 6. Ó. Então por isso que é 3d6, tá? Lembrando que eu estou somando os números pequenos de cima, tá? Então eu fiz agora ó, a distribuição eletrônica desses três elementos aí, né, desses três átomos em subníveis. Agora vamos fazer em camadas, ó. Em camadas vai ficar o seguinte, ó, vou fazer de outras cores aqui para poder representar, ó. A camada K é o número 1 aqui grande, ó. Na camada K, eu tenho quantos elétrons na camada K, ó? Eu tenho 2, tá? Deixa eu fazer aqui, marcar de verde, ó. Na camada K, eita, passou muito. Na camada K, eu tenho 2 elétrons, tá? Então, por isso, ó, a camada K do número 1 grande, tá? Por isso que eu circulei aqui de laranja o número 1 grande. Na camada K eu tenho 2, então é K igual a 2. A camada L eu vou fazer de azul aqui, ó. A camada L é tudo que tem número 2 grande, ó. Então esses dois aqui, ó, ele tem o número 2 grande, tá? Só que eu vou somar os de cima, ó. 2 com mais 6 dá 8, tá? Então aqui ficou com L igual a 8. Mesma coisa eu vou fazer aqui nos outros, ó. A camada L, a camada K é o número 1 grande. Eu tenho quantos elétrons aí nele? Eu tenho 2. A camada L, eu vou fazer de azul. Tem número 2 grande aqui, ó. Tem esses dois aqui com o número 2 grande. Ó. Vou somar os pequenininhos que está marcado de verde. Tá? Os de cima. Camada L eu tenho 8. Camada M eu vou fazer de roxo. Tá? Camada M é o número 3 grande aqui, ó. Eu tenho esses dois com o número 3 grande aqui, ó. Soma os pequenininhos de cima. 2 mais 6 também dá 8. A camada M, a camada do número 3 é a M, tá? Então dá 8. E a camada do número 4, ó, que eu vou fazer de vermelho aqui, ó. Número 4. Eu só tenho um elétron. Então a camada 4 é a N. Então N igual a 1, tá? N igual a 1. Prontinho. Vamos para o outro aqui, tá? Vamos para o ferro agora aqui. Ah tá, antes da gente ir para o ferro, ó, vou marcar aqui para vocês. Ó, essa distribuição aqui ó, de baixo, ó,
Isso aqui é chamado distribuição em camadas, tá? A de cima em subníveis e a de baixo em camadas, tá? Vamos fazer a distribuição em camadas agora para o átomo de ferro, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. A camada de número 1, ó, a primeira, número 1, ó, vai ser a camada K, tá? Vamos fazer na ordem já, ó. A camada do número 2 grande, ó, vai ser a camada L, ó. Marca aí, ó, do número 2. Vou fazer agora a camada M, que é do número 3, ó. Camada M do número 3, ó. Só cuidado aqui, ó. Quem que eu tenho com o número 3? Eu tenho esses dois aqui, 3S2 e 3P6, e eu tenho esse 3D6 aqui, ó. Também é número 3 grande, não é, ó? Certo? Então tudo isso aqui é o M. E a camada N, que é do número 4, ó, é essa daqui, ó. Do número 4, essa daqui que eu estou fazendo de vermelho, ó. Camada N, tá? Então vamos lá, ó. A camada K é 2, moleza, né? A camada L é 8. Agora a camada M, ó. Camada M é o seguinte, ó. Eu tenho esse aqui, ó, 2, com mais 6, 8, com mais 6 daqui dá 14, tá? Então a camada M eu tenho 14. Camada M eu tenho 14. E a camada N, que é do número 4, ó, eu tenho só 2, tá? Então prontinho aí, ó, distribuição eletrônica em subníveis e em camadas, tá? Agora nós vamos ver, pessoal, aí, ó, um negócio chamado camada de valência, tá? O que seria a camada de valência? A camada de valência ele é a última camada, tá? É a camada mais energética, não confunda com subnível. E é a camada mais afastada do núcleo, tá? Então vamos pegar como exemplo aí, ó. 11Na, que é o sódio, vai ficar 1S2, depois 2S2, depois 2P6, depois 3S1, tá? Tem que dar 11, ó. Tá dando 11. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 1, 11, tá? Quem que vai ser a camada de valência aqui? Vai ser a última camada. Essa daqui, ó. Vou fazer de outra cor. Camada de valência vai ser essa daqui, ó. Isso aqui que tá o 3S1. Essa daqui é a nossa camada de valência, tá? Camada de valência. Então, vamos fazer agora para o ferro aí, 26Fe, tá? Vai ficar também 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Prontinho, tá? Então, ó, camada de valência é a última camada, tá? Não é a última distribuição. Por quê? Porque a última distribuição aqui é o 3D6, tá? Mas quem que é a última camada aqui, ó? A última camada aqui é o 4S2, ó. Tá? Então não vão confundir achando que é o 3D6 não, porque 3D6 é a última distribuição, tá? A última camada é do número maior, dos grandes, tá? Do número grande, ó, qual que é o maior de todos aqui? É o 4, tá? Então passa aí uma dica aí para vocês, ó. O que vai ser camada de valência? É o maior... Camada de valência é o maior valor de nível, tá? É o maior valor de nível, tá? É o maior valor é o maior valor do nível, tá? Então, olhando os valores de nível aqui, ó, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então, o maior valor de nível é o 4, tá?
Então, por isso aqui, que nesse caso aqui, a camada de valência aí, ó, é essa daqui do 4s2, tá? Era para ter feito de verde, eu fiz de azul, mas não tem nada não, tá? Marcar aqui, ó, a camada de valência vai ser essa daqui nesse caso, ó, camada de valência. Tranquilo? Não é a última distribuição a camada de valência, tá? A camada de valência é do maior número de todos, do nível, tá? Prontinho aqui. Agora vamos o seguinte, ó. Agora, isso aqui que eu expliquei para vocês, ó. O último... Vou passar aqui para vocês agora, ó. Subnível mais energético, tá? O que que é o subnível mais energético? Esse sim é o último nível, é o último subnível de distribuição, tá? Então, fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Vou fazer do ferro logo direto. 1s2, tá bexiga. 1s2. Pessoal, parece fácil desenhar, escrever nesse negócio aqui, mas não é não. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, tá? Então, ó, o subnível mais energético, esse sim, ó, é o último que a gente está representando aqui, ó. Então, esse que é o último, ó, esse é o subnível mais energético, tá? Marcar aqui, ó, subnível mais energético. Subnível mais energético. Tá? E aqui, ó, o subnível mais energético é o último aqui, ó. 3d6, tá? Então não confundam isso. Subnível mais energético é o último da distribuição eletrônica. Agora, se ele perguntar camada de valência, é do maior valor, tá? Maior valor de nível. Então aqui, ó, subnível mais energético. Tá? Tranquilos? Vamos para o próximo. Agora eu estou passando aqui para vocês, ó, distribuição ou configuração eletrônica cerne de gás nobre, tá? Cerne de gás nobre, tá? Então é o seguinte, vamos imaginar, vocês não estudaram ainda gás nobre, tá? Que são elementos da tabela periódica, vocês vão estudar depois. Acho que depois desse conteúdo acho que já entra a tabela periódica, tá? Vocês vão estudar depois os gás nobres lá no conteúdo de tabela periódica. Mas por enquanto, adotem aí que gás nobre são elementos que têm camadas cheias de elétrons, tá? Então eu peguei dois gás nobres aqui como exemplo, ó. Peguei o neônio e o argônio, tá? O neônio tem 10 elétrons e o argônio tem 18. Aí fiz a distribuição dos dois, ó. O neônio fiz até dar 10, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. E o argônio fiz até dar 18, tranquilo? Agora, o que seria essa distribuição cerne de gás nobre? Ó, se nós observarmos aqui, ó, dessa região aqui, ó, até chegar no 2p6, ó, vai dar quantos elétrons nessa parte que eu marquei de verde aqui, ó? Vai dar 10, né? Ó, 10 elétrons, que é exatamente, ó, o total de elétrons que tem o neônio, tá? Então eu posso substituir tudo isso aqui, ó, colocar entre colchetes e escrever Ne, ó. Tá, ó. Então aqui significa que é 10 elétrons, que é a quantidade de elétrons do neônio. Aí por último, ó, eu acrescento só o que sobrou lá, ó, 3s1. Tá? Isso aqui é chamado de distribuição ou configuração eletrônica cerne de gás nobre. Tá? Sobrou só o 3s1. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o ferro. Ó. O ferro, se nós pegarmos aqui, ó, dessa região, até chegar nessa, aqui, até chegar no 3p6, ó, veja o seguinte, ó, somando os elétrons aí, que são os números de cima, ó,
nós temos 18, né, ó. 18, então vou marcar aqui, ó. 18. 18 elétrons, pessoal, ó, vejam que do lado esquerdo aqui, ó, é a quantidade de elétrons do argônio, tá? Então eu posso substituir tudo isso aqui, ó, em colchetes, colocar o símbolo do argônio, que é o Ar, certo, ó? E acrescentar os que ficaram de fora lá, ó. Sobrou lá 4s2 e sobrou 3d6, tá? Então, por que é chamado cerne de gás nobre? Porque tem um pedaço aí do gás nobre, que é o argônio aqui no caso, e o restante da distribuição, tá? Vamos agora para a distribuição eletrônica para íons, tá? Então é o seguinte, ó. Primeiro passo aí, ó. Fazer a configuração. Lembrando, o que é um íon, pessoal? São átomos que perderam elétrons, né? São os cátions, se transformam em cátions. São átomos que perdem elétrons, eles se transformam em cátions, né? Que são íons, tá? E os átomos que ganham elétrons, eles se transformam em ânions. Então, nós podemos ter dois tipos de íons aí. Nós podemos ter os cátions, né? Marcar aqui, ó. Nós podemos ter os cátions e nós podemos ter os ânions, tá? Os cátions são os íons positivos, que perderam elétrons, e os ânions são os íons negativos, que ganharam elétrons, tá? Então, o primeiro passo é fazer a configuração do átomo. Eu já fiz a configuração aqui, ó, do 20Ca, ó. Ficou 1s2, tarará, até chegar no 4s2. Agora, nós vamos fazer a distribuição eletrônica, ó, para o cátion, ó, porque ele é positivo aqui, tá? Como que fica a distribuição eletrônica para o cátion? Nós vamos... Positivo significa que perde elétrons, tá? Então, nós vamos perder 2 elétrons. Se nós observarmos aqui, ó, no 4s2, ó, sempre no último, tá? Ó, vou vir aqui, ó, ele tem quantos elétrons? Tem 2. Aí eu venho e vou retirar esses 2 elétrons dele aqui, ó. Então, a distribuição eletrônica para o cátion aqui, ó, vai ficar só 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2. Aí eu não coloco 3s2, né? Aí vem o 3p6, ó. Aí eu não coloco 4s2, ó, porque como aqui tá 2 positivo, ele tem que perder 2 elétrons. E ele perdeu aí do 4s2, tá? Os elétrons que perdem, pessoal, são os da camada de valência, tá? Da última camada. Por isso que foi do 4s2. Agora vamos fazer aqui o mesmo procedimento para o ferro, ó. No ferro aí eu já fiz a distribuição eletrônica dele, a configuração eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Só que aqui, ó, no primeiro cátion que eu passei de exemplo, aqui ele vai ter que perder 2 elétrons, tá? Então ele vai perder 2 elétrons da onde, pessoal? Daqui, ó, da última camada, da camada de valência, ó, tem 2 aqui, ó. Perde esses 2 aqui. Como que fica a configuração eletrônica dele, a distribuição eletrônica dele? Fica 1s2, 2s2, depois do 2s2 vem o 2p6, 3s2, 3p6, aí o 4s2 eu não coloco porque ele perdeu, eu acrescento aqui na frente o 3d6, tá? Agora no outro aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Ele vai perder 3 elétrons, tá? 3 elétrons. Então ele perdeu 2 daqui, ó, do 4s2, e ele vai perder mais um elétron aqui do 3d6, ó. Era 6, vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 5, tá? Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí seria o 3d6, ó. Mas como ele perde 3, né, já perdeu 2 do 4s e perde mais um do 3d6. Então era 6, fica 5. Tá? Fica 3d5. Tranquilo? Agora, o terceiro passo aqui, para quando for fazer essa distribuição para ânions, tá? Os ânions é mais fácil, tá? Porque eu posso fazer direto, ó.
direto. Eu não preciso fazer primeiro a distribuição do átomo neutro para depois fazer o do cátion, tá? Eu posso fazer direto. No caso do primeiro ânion aqui, do oxigênio, ó, ele tem 8. Aí eu vou ganhar 2 elétrons. É o contrário da matemática, tá, pessoal? Positivo perde, você tira. Negativo ganha, você acrescenta. 8 mais 2 vai dar 10 elétrons. Tá? E no caso aqui do cloro, ó, ele tem 17, ganha 1, vai ficar com 18. Tá? Então, vou fazer a distribuição agora para os dois. Ó. Esse aqui eu vou distribuir 10. Ó. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, né? Já deu 10. Ó. Tira o outro aqui, até dar 10. O outro eu vou fazer até dar 18. Ó. 18 aqui. Ó. Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tá? Deu 18 elétrons aí. Agora vamos entrar agora nos números quânticos, tá? Por que é importante os números quânticos? Porque eles caracterizam o elétron, tá? Então, para poder entender essa caracterização do elétron, aí vamos fazer uma contextualização histórica, tá? Primeira coisa que aconteceu aí na história foi um negócio chamado princípio da incerteza de Heisenberg, tá? O que o Heisenberg disse? Ele disse que era impossível determinar a velocidade e a posição de um elétron, tá? Marcar aqui, ó, era impossível, ele verificou que era impossível determinar a velocidade e a posição de um elétron, tá? Qual que foi a resolução desse problema? Eu não consigo determinar a velocidade e a posição. A resolução aqui na química foi um negócio chamado de orbitais, tá? O que são esses orbitais? É a região de máxima probabilidade de eu encontrar um elétron, tá? Deixa eu só marcar aqui a velocidade e a posição, tá? Então, orbitais é a região de máxima probabilidade de eu encontrar esse elétron, tá? Por que probabilidade? Porque eu não consigo com exatidão determinar nem a velocidade nem a posição dele. Então, por isso que é chamada máxima probabilidade, tá? Depois disso, nós temos aí o Schrödinger, tá? Ruim de falar esse nome. O Schrödinger fez algumas equações matemáticas, né? Que propôs algumas soluções para esses problemas aí, tá? De caracterização do elétron, tá? E também esse problema quanto à velocidade e a posição do elétron, tá? Então, essas equações matemáticas, elas trouxeram soluções numéricas, ó. Numéricas para poder caracterizar os elétrons, tá? Essas soluções foram chamadas de números quânticos, tá? Que nós temos 4 números quânticos aí. O primeiro deles é chamado de número quântico principal. O símbolo dele é a letra N, tá? O que o número quântico principal indica? Ele indica o nível de energia, tá? Então nós podemos aí, nada mais é esse, pessoal, esse número quântico principal, ele nada mais são do que as camadas, tá? Então eu tenho 7 camadas no átomo, então eu posso ter 7 níveis de energia, tá? Então isso aqui é tranquilo, tá? O segundo número quântico aí, ó, indica o tipo de orbital, tá? Que é chamado número quântico secundário, o símbolo é a letra L, tá? Então ele indica o tipo de orbital. Então aí dentro dos subníveis, ó, eu posso ter esses números quânticos secundários aqui. No subnível S o número quântico vai ser 0, no P o número quântico secundário vai ser 1, no D o número quântico secundário vai ser 2 e no F o número quântico secundário vai ser 3, tá? Ele vai indicar o tipo de orbital aí. Terceiro número quântico aí, é chamado número quântico magnético, que pode ser representado pela letra ML ou M, tá? O número quântico magnético, ele indica a orientação do orbital, tá? Cada orbital ele é representado por um quadradinho aqui, ó. E cada quadradinho, ou seja, cada orbital, ele comporta no máximo aí, vou marcar aqui, 2 elétrons, tá? Ou seja, em cada quadradinho desse, eu posso colocar no máximo 2 elétrons, tá? Então, vamos pegar aí como exemplo aí, ó. No subnível S, eu posso ter
um quadradinho só, um orbital. No subnível P, eu posso ter 3 quadradinhos, ou seja, 3 orbitais. No subnível D, eu posso ter 5 quadradinhos, ou seja, 5 orbitais. No subnível F, eu posso ter, deixa eu passar aqui, eu posso ter 7 quadradinhos, ou seja, 7 orbitais, tá? Como que nós vamos determinar o número quântico magnético, ó, que é o terceiro número quântico aí, tá? O número quântico magnético vai ficar assim, ó. No orbital S, o número quântico magnético, ele só pode ser, fazer de roxo, ó. Ele só pode ser 0, tá? No subnível P, o número quântico magnético vai ser 0 para o quadradinho do meio, mais 1 para o quadradinho da direita e menos 1 para o quadradinho da esquerda. No subnível D, vai ser 0 para o quadradinho do meio, mais 1 para a direita, mais 2 para a direita. Para a esquerda fica menos 1 e menos 2, tá? Cada orbital, cada quadradinho. No subnível F, vamos colocar aí do mesmo jeito, ó, coloca 0 no meio, mais 1, mais 2 e mais 3 para os orbitais da direita, tá? E coloca aí, ó, para os orbitais da esquerda, coloca menos 1, menos 2 e menos 3, tá? Então esses são os números quânticos magnéticos, são os números quânticos magnéticos, tá? Que é o chamado aí de MS, tá? Ó, eu tenho essas possibilidades aqui. Tranquilo? Vamos para o último número quântico aí, ó, que é o chamado número quântico de spin. O símbolo é a letra MS ou S, tá? O número quântico de spin, ele indica a rotação do elétron no orbital, tá? Então nós podemos ter aqui, ó, essa representação do elétron aqui, ó, que eu passei aqui, ó, a representação do elétron aqui, ó. Cada elétron ele vai ser representado com essa, tipo uma setinha aqui para cima, tá? Que parece tipo um anzol, tá? Então cada elétron vai ser representado por esse tipo anzolzinho aqui, tá? Então imagine o seguinte, ó, eu tenho 2 orbitais, ou seja, 2 quadradinhos. Quando eu tiver esse anzolzinho aqui para cima, ó, eu posso ter assim, ou para cima ou para baixo, tá? Quando eu tiver para cima, o número quântico de spin aí vai ser chamado por convenção aí de mais meio, tá? Mais, colocar aqui, ó, mais meio, tá? Não, mais meio não, desculpa, é menos meio, tá? Para cima é menos meio. E para baixo aqui, ó, quando ele estiver para baixo, vamos colocar aqui, ó, o número quântico de spin vai ser mais meio, tá? Isso aqui por convenção. O exercício ele pode falar também, tá? Considere que o spin para cima, com orientação para cima, é o menos meio. E o para baixo é o mais meio, tá? Mas nem sempre ele fala. Mas em termos aí de exercício de ensino médio, é essa convenção aqui, tá? Então, vamos fazer para terminar a configuração eletrônica em orbitais, tá? Para poder fazer a configuração eletrônica em orbitais, nós precisamos seguir essas 3 regrinhas aqui, ó. A primeira é chamada princípio da exclusão de Pauli, tá? Ele diz que 2 elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais, né? O princípio de Aufbau, ele fala que os orbitais de mais baixa energia são preenchidos primeiros, tá? E a regra de Hund, ou de Hund, não sei, né? Depende, alguns falam Hund ou de Hund, né? Mas eu gosto de falar Hund aí porque, ó, Hund, né? Porque Hund, ó, Hund é de 1, tá? Então, segundo a regra de Hund aí, ó, um elétron, eu coloco um elétron de cada vez, tá? Então, vamos fazer aqui os exemplos. Vou pegar aqui o primeiro caso que eu passei aqui, ó, o hidrogênio com um elétron, né? Ele vai ficar aí 1s1, tá? Como ele só tem um elétron, nós vamos colocar ele aqui, ó, primeiro para cima, tá? Agora vamos aqui para o L, ó, 2He, ó, ele tem 2 elétrons, tá? Por isso que é 1s2. Então você coloca aí um para cima e um
para baixo, tá? Um para cima e um para baixo. Agora vamos para o lítio, que é o 3Li, tá? Então aqui, ó, um para cima e um para baixo. Aqui um para cima. Vejam bem, ó. Como todos aqui são S, é o subnível de todos que eu fiz até agora é só o subnível S, né? Ó. Por isso que eu fiz um quadradinho só para cada. Cada subnível S você faz um quadradinho, tá? Mesma coisa aqui, ó, um S2 e dois S2. São dois subníveis S, então para cada S eu fiz um quadradinho, tá? Então aqui no primeiro é 2, ó, no 4Be, um para cima e um para baixo, 2S2, é um para cima e um para baixo, tá? Vamos fazer agora aqui, ó, o do boro, 5B, tá? Então, subnível S eu coloquei um quadradinho, agora apareceu aqui o 2P1, tá? Quando o subnível é o P, eu coloco 3 quadradinhos, ou seja, 3 orbitais. E eu faço assim, ó, um para cima e um para baixo, um para cima e um para baixo. Agora no subnível P, eu coloco aqui mais um, ó, um para cima, tá? Vamos fazer o 6 carbono aqui, ó, 6C, tá? Coloca aqui 2, ó, um para cima e um para baixo. Aqui de novo, eita, aqui ficou riscado. Aqui coloca mais 2, tá? E no 2P2 a gente coloca mais 2, ó. Só que a gente coloca assim, ó, pessoal, ó. Quando eu tenho 3 quadradinhos, 3 orbitais, quando os orbitais estão juntos, né, ó, eu coloco primeiro tudo para cima, depois eu coloco os outros para baixo. Então eu coloco tudo para cima primeiro, depois eu coloco tudo para baixo, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui no 7N, ó. Aqui um para cima e um para baixo. Um para cima e um para baixo. Agora aqui 2P3, eu tenho que colocar 3, ó. Os 3 para cima, ó. Tem que colocar nessa ordem aqui que eu estou fazendo, ó. Da esquerda para direita, tá? Porque eu estou observando essas regras aqui, ó. Primeiro são preenchidos os orbitais de mais baixa energia, tá? Os de mais baixa energia são os da esquerda e os de maior energia são os da direita, os quadradinhos que estão à direita, tá? E a outra regra aqui, que é a regra de Hund, eu coloco um elétron de cada vez em cada orbital, tá? Agora vamos aqui para o 8O, tá? No 8O aqui eu tenho 2, eu coloco os dois, já aqui um para cima e um para baixo. 2S2, eu coloco aqui um para cima e um para baixo. Agora 2P4, eu coloco, ó, 3 para cima. Deixa eu apagar aqui para arrumar. Coloco 3 para cima. Aí coloco o outro voltando aqui para baixo, ó. Vai dar 4 elétrons, tá? Agora vamos para o 9F, ó. Coloco os dois, né? Um para cima e um para baixo. Aqui também os dois, um para cima e um para baixo. Agora aqui são 5, ó. 1, 2, 3. Agora 4, 5. Deixa eu fazer melhor aqui. 4, 5, tá? E por último aí o 10Ne, tá? Coloca um S2, que é 2, né? Coloca um para cima e um para baixo. Aqui também 2, um para cima e para baixo. Aqui são 6, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu tenho que fazer dessa ordem aqui, tá? Isso aqui, pessoal, que eu fiz para o P, né? O S é só um quadradinho, o P são 3, o D são 5 e o 7 são e o F são 7, 7 quadradinhos, ou seja, 7 orbitais. Eu tenho que fazer desse jeito, tudo para cima, depois voltando tudo para baixo, tá? Se fizer de outro jeito, tá errado. Vamos pegar uns exemplos aqui de exercícios com isso, ó. Eu passei aqui do lado, ó, números quânticos, ó. Imagine que o exercício quer saber os números quânticos dessa representação aqui, ó, 4P3, tá? Como que vai ser os números quânticos aí dele, pessoal? O nível, que é o N, né? Número quântico principal, que é representado por N, vai ser esse número grande aqui, que é o 4, tá? Vou marcar aqui, ó, é o 4. Esse aqui é o nível, tá? Então, vou colocar aqui, ó, N igual a 4. O segundo número quântico aí, que é o L, que é chamado de número quântico secundário, ele é representado aí pelo subnível, ó. Aqui é o P, tá? Então lembre aí, ó, o L é assim, ó. Vou colocar aqui do lado, ó, S, P, D e F, ó. Quando é o subnível S, o L é 0. Quando o subnível é o P, o L é 1. Quando é D, o L é 2. E quando é o F, o L é 3, tá?
Então, no caso aqui, nós temos o subnível P, tá? Então, o L aí, ó, no subnível P, vou marcar aqui, ó, quanto que é no subnível P? O L vai ser igual a 1, tá? Então, vou colocar aqui, ó, L igual a 1. Agora, o terceiro número quântico, que é chamado número quântico magnético, tá? O número quântico magnético, ele representa aí, ó, os orbitais, tá? Como aqui nós temos o subnível P, então eu passei aqui em cima, ó, subnível P, vai ter 3 orbitais, ou seja, 3 quadradinhos, tá? E nós temos, deixa eu riscar aqui de outra cor, ó, nós temos quantos elétrons aí? Nós temos 3, tá? Então vamos fazer os 3 elétrons aí, ó. 1, 2, 3, tá? Parou aqui nesse aqui, ó, né, ó. Certo, ó? Então aqui vai ficar assim, ó. Lembra lá que nós acabamos de fazer, ó. O do meio é 0, o da esquerda é menos 1 e o da direita é mais 1. Então parou aqui nesse último aqui, né, ó. Então imagina, ó, que ele está perguntando do último elétron aí, tá? Que foi esse que eu marquei aqui, ó. Então, como é desse último elétron aqui que está riscado de laranja, né? Quanto que vai ser o número quântico magnético dele aí? Vai ser mais 1, tá? Então coloca aí, ó, mais 1. E por último, aí, o número quântico de spin, tá? O número quântico de spin é o seguinte, como ele está para cima, vai ser menos meio, tá? Para baixo é mais meio, para cima é menos meio. Prontinho? Então, ó, nós determinamos aí os 4 números quânticos do 4p3, tá? Agora vamos imaginar que o exercício ele pode vir assim, ó. Ele quer saber ele quer que você descubra o número atômico, que é o Z, né? De um átomo que tem esses 4 números quânticos aqui, ó. N igual a 4, L igual a 2, Ml igual a mais 2 e Ms igual a mais meio, tá? Então como que nós vamos determinar esses números, esse número atômico aí desses números quânticos aí? Então é o seguinte, ó, é importante nós frisarmos aí que nós temos o seguinte, ó. O n igual a 4. Então, o número quântico principal é igual a 4, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, marcar aqui para vocês, 4, né? Nós vamos ter aí o nível 4, tá? Então, marca aí. Depois, ó, o L igual a 2, tá? Lembra lá, acabei de passar para vocês aí, ó. Passei aqui do lado, ó. S, nós temos L igual a 0. Subnível P, nós temos L igual a 1. Subnível D, nós temos L igual a 2. E subnível F, nós temos L igual a 3, tá? Então, como o L é 2 aí, ó. O L é 2, ó. Nós temos o subnível D, tá? Então, aqui na hora de fazer, ó, eu fiz o subnível D, ó. O subnível D tem 5 quadradinhos, ou seja, 5 orbitais, tá? Por isso que eu fiz aqui, ó, 5 quadradinhos, 5 orbitais, tá? Agora nós vamos para o número quântico magnético. O número quântico magnético aqui, ele passou como sendo mais 2, tá? Então, como que nós vamos fazer aqui, ó? Lembra o seguinte, ó. O do meio é 0, para a esquerda mais 1 e mais 2, para a direita menos 1 e menos 2. Então, nós vamos ter que fazer, pessoal, até chegar aqui no mais 2, ó. Então, vai ficar assim, ó, primeiro para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, nós chegamos aqui no mais 2, né? Ó. Deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Chegou nesse aqui, ó. Esse aqui foi o quinto, ó. Deu mais 2 aqui, ó. Que é igual o que ele pede aqui, ó. Tá? Com isso, ó, nós descobrimos... Então, aqui, ó, vamos atualizar aqui, ó. O número quântico principal é 4. O número quântico secundário é 2, que é do subnível D, certo? E o número quântico magnético tem que chegar em mais 2, tá? Para chegar no mais 2, eu distribuí quantos elétrons? Eu distribuí 5 elétrons, tá? Vou marcar aqui 5 elétrons. 5 elétrons. Então, esse aqui, na verdade, ó, ele é o 4d5,
tá? E o último aí, ó, agora que eu lembrei de falar, esqueci de falar, agora que eu lembrei, ó. Só que deu certo aqui, tá? O número quântico de spin, ó, é mais 2. Ah, não, tô fazendo errado, tá? Mais meio, tá? Como ele é mais meio, esquece aqui que eu falei, ó. Então apaga esse 5. Ele é mais meio, ó. Já tô fazendo direto, tô fazendo errado. Mais meio aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos arrumar aqui, eu já tava fazendo errado. Ó, como ele é mais meio, eu tenho que chegar no mais meio. O positivo é para baixo, o negativo é para cima, tá? Então aqui, ó, tá para cima, né? Vou colocar aqui é mais 2. Então eu tenho que chegar no spin para baixo, tá? Então eu tenho que voltar aqui, ó, descendo, ó, até chegar no mais 2, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Ó. Cheguei nele aqui, ó, tá? Como ele tá para baixo aqui, agora eu vou anotar aqui, ó. Esse para baixo aqui é o mais meio, tá? Certo? Ó, eu tive que fazer até chegar aqui no mais 2, ó. Agora sim, ó. Para poder chegar no mais 2 aí, e para chegar também no mais meio, nós tivemos que distribuir quantos elétrons aí no total? Nós tivemos que distribuir 10, ó. 10 elétrons. Agora, para poder descobrir o número atômico, nós vamos ter que fazer a distribuição eletrônica até chegar no 4d10, ó. A distribuição eletrônica vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, continuar aqui embaixo, né? 4p6, 5s2, 5s2, agora é o 4d10, tá? 4d10. Então, se nós somarmos aí todos os pequenininhos, ó, vamos somar aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Então, nós chegamos aqui em 48 elétrons, tá? Então, se eu tenho 48 elétrons, eu posso falar também que eu tenho 48 prótons, tá? Então, o número atômico dele aqui vai dar 48. Tranquilo? Ó? Descobrimos a resposta desse aqui. Agora vamos fazer o outro aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui, tá? Ó, imagine que eu quero descobrir o número atômico, tá? O Z aqui, ó, desse átomo que tem esses 4 números quânticos aqui, ó. Número quântico principal 4, número quântico secundário 2, número quântico magnético mais 2 e número quântico de spin menos meio, tá? Então vamos fazer o seguinte, esse primeiro aqui, ó, o do n igual a 4, ele indica o nível, tá? Então aqui eu posso colocar que é 4, tá? O segundo aqui, que é o L, ele indica o subnível, tá? Só que para isso nós precisamos seguir isso aqui, ó. Nós precisamos seguir isso aqui. Nós temos o subnível S, o P, o D e o F, tá? No subnível S, nós podemos ter aí o L igual a 0. No subnível P, o L igual a 1. No D, o L igual a 2. E no F, L igual a 3, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? Como ele ficou aí, ó, com L igual a 2, ó. L igual a 2 está aqui, ó. Qual o subnível que vai ser? Vai ser o D, tá? O subnível D, nós temos aí, ó, 5 orbitais, tá? No subnível D, nós temos 5 orbitais, ou seja, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, esse aqui é os orbitais do subnível D.
Agora aqui é o seguinte, ó, nos orbitais, coloca assim, ó, o do meio é 0, os da direita são positivos, mais 1 e mais 2, os da esquerda são negativos, menos 1 e menos 2, tá? Então nós vamos ter que fazer aí, ó, colocar os elétrons até chegar no mais 2, tá? E até chegar no que está menos meio aqui, ó, ele tem que estar negativo é para cima, positivo é para baixo. Então tem que chegar no mais 2 para cima, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Coloca tudo para cima, ó. Coloca tudo para cima. Cheguei aqui no mais 2, né, ó? Que é o que eu queria, certo? Eu cheguei no mais 2 e cheguei também, ó, no orientação para cima. Por que para cima? Porque ele tem que dar menos meio aqui, tá? Então cheguei nos 2 que eu queria. Chegou nos 2, o que nós vamos fazer? Vamos atualizar aqui, ó. Esse é o D, né? Já descobrimos, certo? Para poder chegar no mais 2 e no menos meio, nós tivemos que colocar quantos elétrons aí, que são os de vermelho? Nós tivemos que colocar 5, ó. Então descobrimos aqui, ó, que ele é o 4d5, tá? 4d5 fazendo distribuição eletrônica dele aí vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d5, tá? 4d5. Somando aqui os elétrons, que são os pequenininhos, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, com mais 5 dá 43 elétrons, tá? Então nós chegamos aí, ó, que o Z aqui vai ser igual a, se eu tenho 43 elétrons, eu também posso ter 43 prótons, ou seja, o número atômico dele é 43, tá? Pessoal, até mais, bons estudos a todos, tchau!